conhecer o nosso canal, o canal Camila Novaes, que você aí de casa que já me acompanha, já está acostumado que aqui nós temos muita novidade, muita coisa, aqui falamos de amor, falamos de histórias, contamos muitos exemplos de superação. E Paloma, nossa convidada de hoje, é um exemplo disso. Boa noite, Paloma, tudo Boa bem? noite, Camila, tudo bem? Prazer ter você aqui no nosso canal, Obrigada. maravilhosa. Pois é, meu nome é Paloma. Eu nasci no Brasil, né? No Mato Grosso. Com 1 ano fui para Bahia. Morei até os 8 anos, 9 anos e vim depois para o Luxemburgo. Fiquei no Luxemburgo normalmente até os 16 anos de idade. Foi quando eu resolvi voltar para o Brasil para poder tentar a universidade, né? E hoje, atualmente, moro no Paraguai, faço faculdade lá no E já Paraguai passou também por Argentina, e né? pela Meu Argentina. Deus do céu. Já andei um pouquinho já. Meu Deus do céu. Mas Paloma, assim, você enfrentou. Quais foram as dificuldades assim que você enfrentou ao querer viver esse sonho? Conta pra gente como é que isso começou. Por que sua vida teve essa reviravolta? Você decidiu ir pro Brasil, Paraguai e Argentina? Explica pro pessoal de casa. Tudo começou com um sonho no seu coração, não Sim. foi? Desde muito nova eu sempre quis, eu sabia que minha área era a área da saúde, né? Não sabia assim, eu vou fazer medicina, mas eu sabia que era a área da saúde, Sim. porque eu sempre me espelhei muito na minha mãe, que é técnica de enfermagem. Então eu tinha sempre tive aquele sonho. E então, com 8, 9 anos de idade, vim pro Luxemburgo, né? Na época eu não falava nenhuma língua do país, falava só português. E aí o que aconteceu? Aqui no Luxemburgo a gente, para poder conseguir fazer uma faculdade, né, a gente tem que falar sim ou sim as línguas e ter boas notas. Então, com 8 anos, eu já vim com uma idade já um pouquinho avançada. 8 não, acho que eu tinha uns 9 para 10 anos. Eu já tinha um pouquinho a idade avançada das outras crianças, né, que já começaram desde novinhos. Eu aprendi primeiro francês e fazia também classe suplementar de alemão. Porque na idade que eu cheguei, as crianças já falavam todas as línguas já. Eu lembro que eu cheguei, eu tava no Brasil fazendo a 4ª série. Quando eu terminei a 4ª série lá, foi quando minha mãe me buscou. E quando voltei, eles me colocaram aqui no 3º ano do ensino da primária, né? Uhum. E logo, eu acho que demorei 3 meses para aprender o francês, foi bem rápido. Nossa, bem rápido. Foi, aham. Só que aí, quando eu fui pra 4ª série, pelo fato, normalmente as crianças aqui começam com 12 anos já no liceu, e eu já tava com uma idade pouco avançada, o ministério, eles queriam que eu fosse já pro modular. Porque aqui no Luxemburgo, na minha época, o liceu era 3 níveis, né? Era o modular, technique e classique. E então, geralmente, as crianças que não falavam as línguas todas ou que não tinham boas notas, já teriam que ir para lá. Direto, né? Exatamente. No meu caso, não era nem as notas, mas era pelo fato de já estar uma idade avançada e não falar todas as línguas. E aí, o professor chamou, eu lembro como hoje, ele chamou minha mãe lá na escola e falou, olha, a Paloma tem um bom desempenho, porém o ministério, pela idade dela, quer que ela vá pro modular. E minha mãe já tinha tido umas experiências com meu irmão, que estava lá, que não eram muito boas, né? Porque o modular, por ser um nível mais baixo, as pessoas não têm condições de ir para uma faculdade, a não ser que vá para fora do país. É bom você explicar isso pro pessoal de casa para Isso. entender o que é o modulé, não é? O modular, eu não sei se ainda hoje no Luxemburgo é do mesmo jeito, mas na minha época as pessoas faziam curso técnico. Quando terminava o 9e, né, para fazer curso técnico. E eu sempre quis fazer faculdade, porque minha mãe sempre, desde nova, sempre colocou que e sempre me incentivou para fazer faculdade. Eu sempre gostei de estudar e eu sempre soube que eu queria fazer faculdade. E minha mãe falou, não, ela não vai, se ela tem boas notas e ela tem capacidade de continuar, então eu quero que ela fique. Eles lutaram muito, graças a Deus minha mãe também ligou no ministério, e aí a gente conseguiu que eu ficasse na primária. Eu lembro que na 5ª série, troquei de professor, era uma mulher, né, e minha mãe logo contou pra ela a situação, e ela falou, não se preocupa, se ela realmente, né, tiver boas notas, eu vou fazer de tudo, não vou deixar que ela vá. E aí, eu sempre tive, graças a Deus, bom desempenho na escola, e foi quando chegou o 6º ano, que é o último ano da primária, que é quando a gente faz um teste para poder ir para o liceu, para saber qual o nível que vai. Né? E eles queriam que eu já fosse pro modular por causa da idade. E a professora falou, não, ela tem capacidade de fazer a prova. E ele falou, então eu exijo que ela faça a prova em alemão também. E eu não falava alemão. Emocionante mesmo essa história. Nossa, achei que tremer. Eu lembro que eu não falava alemão.
eu entendia bem um pouco, porque eu fazia curso aí na escola. De Deus, né? A gente fazia uma classe de alemão para aprender. Falava bem o francês, escrevia bem o francês. E a professora falou assim, mas ela não... tanto que era eu e mais 2 pessoas nessa mesma condição na sala tinha. E eles falaram, eu quero então que ela faça também em alemão. E ela pegou e falou assim, tá bom então, ela vai fazer. E eu fiquei, meu Deus, fiquei desesperada. Nessa época, eu já frequentava uma igreja. Porque minha família, a gente sempre conheceu Deus, né? Sim, Deus sempre foi muito presente na nossa vida. Mas, na verdade, assim, eu não fui criada, não nasci dentro da igreja. E eu jamais sabia que Deus existia e tinha muita fé. E aí eu já ia na igreja, né? Deus de Amor. E nessa época eu até queria me batizar. Acabou que, por outras coisas, acabei não me batizando. E aí eu peguei e falei... Minha mãe sempre me incentivando, falou, você vai conseguir. Eu lembro que minha professora, uns 3 meses, ela e meus outros 2 colegas, ela juntou, todo dia a gente estudava só alemão, porque a gente ia fazer esse teste. Aí eu fiz um propósito com Deus. Eu nem entendia direito como é que era, só de ouvir falar. E eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe os meus sonhos. E eu falei assim, foi hoje, tipo assim, quem vê pode ser até banal. Mas eu sempre fui muito vaidosa, gostava de me maquiar, ia pra escola maquiada. E eu falei assim, eu vou fazer um propósito com Deus com maquiagem. Que é uma coisa que você gostava muito, né? Eu falei assim, vou ficar o ano todo sem usar maquiagem, pro Senhor me dar capacidade de passar. Ou seja, não era uma coisa que era propriamente necessário, mas Exatamente. foi tão genuíno, né? Você sentiu ali que Deus ele honrou sua fé, não é? Sim, na minha idade, né? Eu não tinha nem muita noção, assim... De como fazer propósito com exatamente, Deus, eu só ouvia as pessoas mas mais Deus, falarem. Ele não precisa disso, ele precisa da sinceridade do nosso coração. E aí, eu lembro que eu fiz esse propósito com Deus. Eu lembro que depois de uns dias eu fui na igreja e tinha uma senhora que veio, uma missionária, e ela me deu uma revelação. Ela falou que eu ficasse tranquila, que os desejos do meu coração iam ser realizados. E aí ela não sabia de nada, ela nem me conhecia. E eu falei, tá bom, né? Mas eu sempre tive confiança. Eu falei, eu tenho certeza, eu já imaginava que eu iria passar. E aí eu fiz o teste de alemão. Fiz o teste que a gente faz em todas as línguas, também fazia em matemática e outras matérias. E eu, graças a Deus, aí eu fui uma das melhores da sala. Meu Deus. Tipo assim, hoje eu até fico sem entender como. Resumindo, eu fui pro técnico, que é o 2º nível, que você já pode ir fazer faculdade, né? Uhum. E fiz o técnico aqui no LTC em Luxemburgo. Só que aí a gente chega na adolescência, chega uma fase que a gente não liga muito com escola, né? Que é só saber de curtição, foi o que aconteceu comigo. Eu no 9º eu não tive nota suficiente para poder fazer o que eu queria. Foi quando eu tive que descer pro PO, que era um nível que ficava entre o Modulaire e o Technique. E aí foi quando minha mãe falou assim, Babi, o que você acha de ir pro Brasil? Eu já tinha ido pro Brasil de férias, amava ir pro Brasil, passear. E eu pensava, mas dá Brasil, mas ainda vai ser curtição. Sim, nunca voltar a morar lá, né? Eu falei, vou sim, vou. Mas no fundo, eu fui pro Brasil, eu não fui na intenção, eu queria estudar, mas eu não fui naquela, eu vou porque eu quero estudar, meu sonho. Eu fui pensando na curtição. E aí fui pro Brasil. Mas eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que fazer uma faculdade. Eu sempre quis fazer medicina, mas no fundo também, ao mesmo tempo, eu pensava que seria um pouco impossível aquilo. Aí eu lembro que eu fui pro Brasil, fiz o ensino médio no Brasil, lá na Itaém mesmo, morei 3 anos, fiquei 3 anos com minha avó. E aí eu fiz o vestibular. E o desafio que você enfrentou? Porque você não tinha português, assim, tão a nível de fazer uma universidade. Ou seja, mais uma vez, né, Deus... Exatamente. A mão de Deus. Né? Eu vim muito nova, então eu falava português. Mas escrever, eu não sabia escrever o português. E aí eu voltei para Itaém, tive que pagar algumas matérias do ensino fundamental lá, que é acho que é do 5º ao 9º, que é geografia, português e história. E aí comecei no 1º ano, paguei, fiz cursinho particular e consegui passar nas provas e entrei no 1º ano lá. E fiz cursinho de português porque o vestibular no Brasil, a base é o português, né?
E aí foi quando, com 19 anos, eu terminei o ensino médio. E foi quando eu decidi, eu tentei vestibular, não passei. Também as faculdades no Brasil eram muito caras, eram um pouco longe da realidade, né? Mesmo minha mãe morando aqui em Luxemburgo, tendo um bom salário, mas não é muito, realmente é muito... Não supria, né, pra tudo. Sim, aí foi quando a gente decidiu que eu iria morar em Buenos Aires. Na época, muita gente estava indo estudar em Buenos Aires pelo custo ser mais baixo, né? E também mais tranquilo em questão de vestibular para poder entrar na faculdade. Com 19 anos de idade, eu sempre fui aquela menina que sempre tive tudo nas mãos, tive que morar em outro país, sem saber falar a língua. Para mim, aquilo ali foi... Eu logo levei desafio, né? Levei um choque de realidade, né? Falei, agora eu tenho que terminar. Sempre tive isso comigo. E aí, morei 1 ano e meio em Buenos Aires. Comecei lá, a gente faz um curso de nivelação durante 1 ano para entrar na faculdade, onde você faz provas para ver se você está apta para entrar na faculdade. É a diferença que no Brasil a gente faz tipo uma prova, né? Para entrar no vestibular. Lá é durante o ano todo. Entrei, fiz 6 meses na Universidade de Buenos Aires. Nos últimos 6 meses, eu me sentia muito sozinha. E foi mesmo assim que eu tive um encontro muito grande com Deus. Eu me vi prestes a entrar numa depressão. As meninas que moravam comigo da minha cidade, de Itaém, elas já tinham ido embora pro Paraguai. E eu falei, ficou sozinha? Fiquei sozinha. Nossa. Eu falei, mãe, eu vou ficar. Eu falei, vou continuar. Aí eu fiquei 6 meses. Eu lembro que eu chorava todos os dias. Eu ligava pra minha mãe. Toda hora eu queria, sabe, aquela necessidade enorme. De ouvir a voz de dela, ouvir, né? E ela trabalhando, e eu falava e ela, não, ela sempre entendeu, eu tô trabalhando, e eu não entendi. Você E aí eu falava pra minha mãe, não aguento mais, eu quero ir embora, eu quero desistir, eu não vou ficar aqui. E ela vai ficar. Na época, quando ela falava isso, eu achava que ela queria ser rígida comigo. Tipo assim, você não quis isso, então, Você né? sentia uma pressão, no caso, né? Eu me senti pressionada, mas hoje eu vejo que, graças a Deus, foi tudo realmente o trabalhar de Deus. Claro. E aí eu tinha minha tia também, tia Nena, ela me ligava todos os dias de noite. Aqui era de madrugada e lá era noite, ela me ligava, a gente orava todos os dias. Mas eu não senti, não era, naquele momento que a gente orava, eu sentia Deus, mas ao mesmo tempo, durante o dia, é como se eu tivesse 100% sozinha. E eu botei na cabeça que eu ia embora, que eu ia desistir, que eu não ia mais estudar. E aí, no meio do ano, foi quando eu fui pro Brasil de férias. Eu lembro que esses 6 meses foi de janeiro a julho. Eu fui pra Itaém. E eu tava louca. Eu falei, meu Deus, vou logo pra Itaém pra poder, né, me sentir tranquila. Sentir em casa, exatamente. Né? Terrinha, ver o povo, e falava pra mãe, eu não volto mais, vou ficar lá. Não vou mais estudar. E ela, não, você vai. Aí eu lembro que eu cheguei em Itaém, encontrei com as meninas que moraram comigo na Argentina, Samila e Lívia. E aí a gente conversando, elas falaram assim, Paloma, por que você não vai pro Paraguai então? Lá o método é igual no Brasil, é faculdade semestral, também o custo de vida é mais barato, porque na Argentina tá muito caro. A gente tá gostando muito, por que você não vai pro Paraguai? Aí eu falei pra mãe, então já que é pra mim continuar, eu vou pro Paraguai. E aí ela falou assim, minha filha, você vai pra onde você quiser, desde que você não pare sua faculdade. Porque eu falava pra mãe assim, mãe, eu vou ficar só 1 ano sem fazer nada. E aí depois eu volto pra estudar. Porque quando ela falava assim, não, eu falava que eu queria ir embora, eu falava, vou ficar só 1 ano, depois eu volto, vou ficar tranquila. Ela, não, se você parar, você não vai voltar mais. E aí ela falou, então... Foi importante o pulso firme de sua mãe nessa altura, né? É isso que eu digo, sempre tem que ter uma pessoa para colocar nos trilhos, sabe? Né? E aí ela falava assim, não, você não vai voltar, não, você vai ficar aí. E aí ela falou, então já que você quer ir pro Paraguai, vai pro Paraguai. Eu voltei pra Argentina, eu lembro que em 3, 4 dias eu resolvi minha vida toda. Tranquei a faculdade, peguei minha mudança, peguei um ônibus, 18 horas, bati de Buenos Aires pra Foz do Iguaçu, que é a fronteira onde eu moro. Meu Deus do céu. E aí dentro do ônibus só pensava assim, meu Deus, e se eu me arrepender? Tranquei minha faculdade. E se não for a mesma coisa que eu tô pensando? Tantas dúvidas, né, que passava. E mesmo assim, hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Graças a Deus eu me encontrei no Paraguai. Tem as dificuldades, porque a gente morar sozinho não é fácil.
Muito mais quando você é acostumado a ter ali sua família. Nossa família é muito Não é grande. você, né? Que, A gente, paparicada. você vê essa mulher em pé, ela é enorme, mas parece um bebezão. É. E aí, o tempo todo sozinha. Pra mim, os piores dias são os domingos, que não tem ninguém em volta. E a família que nós somos, né? Esse povão, domingo e todo mundo reunido. Aí tem aniversário da família que eu não posso estar presente. Então, tem a faculdade, a época de prova mesmo. Pra mim, é os piores dias, porque tem que estar ali estudando pra prova. E eu tenho ansiedade, então acaba sendo horrível. Mas o tempo todo, toda vez eu sempre tenho Deus. Eu sempre sei que eu posso contar com Deus. Que ele tá ali o tempo todo. Hoje você já tem Exatamente. esse relacionamento com ele, né? E depois de Buenos Aires, que eu fiquei 6 anos, que foi, assim, um tempo muito difícil da minha vida, que eu realmente me aproximei de Deus, hoje eu sou apaixonada por Jesus. Uau. E antigamente eu tinha vergonha de falar isso. Eu tinha vergonha de falar de Deus para as pessoas. Hoje não. Hoje, onde eu vou, se eu posso, eu falo. Não tenho vergonha. Minhas amigas meio que convivem comigo dentro de casa o tempo todo. De tudo, eu falei, gente, bora orar. Vamos orar, tem que confiar em Deus. Eu não tenho vergonha. Eu sei que... Lindo. Muitas vezes a gente meio que desvia um pouco, mas eu sempre sei que, independente de qualquer circunstância, ele vai estar ali sempre do meu lado. Eu sempre tive muito essa fé comigo. E, resumindo, já chorei horrores aqui. A gente não deve desistir do que a gente sonha, do que a gente tem vontade. E... muitas vezes a gente tem muita gente, já aconteceu isso comigo também, de pessoas dizer que esquece isso é difícil, não vai dar certo. Ninguém acreditava, né, Vá? Exatamente. Tipo, não vai dar nada, quinto não tem ano, como, são 6 tem anos. As línguas, Medicina, não fala português, graças a Deus. né? E hoje você tá aí pra provar, não é? E conta aí pro pessoal de casa, você tá em que ano de universidade? Ano que vem, em nome de Jesus, eu recebo meu diploma. Ah, que lindo. E você quer especializar em quê? Eu quero ser ginecologista obstetra. Uau. E é isso. Linda sua história, uma história de incentivo mesmo. Na verdade, eu poderia te chamar aqui depois que você formasse e tudo tivesse bonitinho, mas o que mais me chama a atenção na sua história não é a conclusão, mas sim o processo. Porque eu acho que muitos jovens como você, que estão assistindo, ou que desistiram, que têm um sonho, vão se identificar. Porque você está contando o seu processo, que ainda está no processo, exatamente, não é? E que é importante, porque a gente conta só coisas que já concluiu, mas e o processo? Como é que foi? Como é que está sendo? Não é? Hoje você já está bem diferente, né? Já tem amigos, já teve seu encontro com Deus, que é mais importante, né? Hoje, graças a Deus, já me adaptei no Paraguai, também parece muito com o Brasil, tenho bastantes amigos. Apesar de eu digo, não é fácil, mas nada é impossível. Amém. E realmente morar longe da família não é fácil. Sempre vai ter aquele dia que a gente bate aquele desânimo, mas a gente tem que... Vai sempre ter na cabeça que vai passar. Sim. As dificuldades sempre surgem, mas a gente tem que ter aquilo na cabeça que vai passar, não dura pra sempre. E é isso. Então, tipo, eu quero dizer pra todo mundo que tem um sonho, continue e persista, que é possível sim, basta querer. É difícil, mas é possível sim. Amém. Gente de Deus, muito emocionante aqui hoje a história de Paloma Siqueira, doutora Paloma, é isso aí. A próxima doutora aqui em Luxemburgo, né? Ela não sabe ainda, mas ela quer vir pra cá e tá... Não importa onde ela for, ela é doutora Paloma Siqueira, ponto final. Então, gente, essa foi a nossa entrevista de hoje. Um abraço pra você, se inscreve no canal, dá like, comenta, compartilha. Curte, e continue pros ligado amigos aí no nosso canal, nas próximas entrevistas aí do canal Camila Novaes. Tchau! Bye, bye!